A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho da Graça. O que é o Evangelho da Graça? Cada um diz uma coisa, mas qual é a verdade de Deus a respeito do Evangelho da Graça? Romanos capítulo 3, do versículo 21 ao 31, diz assim: Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus, e não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. O texto está falando sobre a justificação. Olha o que diz o versículo 24: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, existe a graça de Deus, que ela opera e ela justifica, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então é pela graça, ou seja, pelo favor imerecido. A pessoa não merece, mas recebe aquele favor, é pela graça. Só que muitos têm pegado essa passagem e têm dito: é pela graça e não precisa fazer nada. Mas será que não precisa mesmo? Quando lê esse versículo, alguém pode até levar por esse caminho, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Mas olha o que diz o 25: ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. 26. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então é necessário crer, ter fé. É uma graça que opera. E a pessoa tem a fé no sangue de Cristo. Olha o que diz o 25: ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. A pessoa recebe a graça de Deus, mas para que essa graça de Deus opere na pessoa, a pessoa tem que aceitar. E como que ela aceita? Ela precisa crer. Não é simplesmente dizer que está debaixo da graça porque Cristo morreu pelo pecado e a pessoa nem crê e já está salva. Não. Isso é um grande engano, é uma grande mentira. Muitos estão pregando um evangelho como se o favor de Deus fosse merecido às pessoas, ou seja, as pessoas não merecem e recebem esse favor, independente de qualquer coisa. Não é assim. A pessoa recebe um favor imerecido de Deus, mas ela tem o quê? Uma fé. Quando ela tem a fé no sangue de Cristo, ela passa a ser justificada.
E muitos estão pregando como se não precisasse ter a fé no sangue de Cristo. Porque diz, não, já nasceu depois da cruz, então ele já fez. E aí alguns torcem e dizem que ele aniquilou o pecado na cruz e que o pecado não existe. Então, quem nasce da cruz para cá já não tem mais pecado. Por quê? Porque Cristo anulou na cruz o pecado. Mas quando se diz que Cristo anulou na cruz, não é que as pessoas não venham cometer falhas, mas é no sentido de aquela condenação que estava para cair sobre a humanidade, ela acaba, aquela condenação. E aquela condenação acaba quando? Na cruz? Na cruz. Aí eles falam, tá vendo? É na cruz, então não tem mais. Mas espera lá, mas é pela fé. É aí que está a questão. Olha o 25. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Jesus levou o pecado na cruz, mas se a pessoa não crê, ela perece no pecado. Aí é onde confunde a mente das pessoas. Mas se ele aniquilou na cruz, como é que o pecado ainda existe? Isso é mente carnal. Não está entendendo as coisas espirituais. E esse tipo de ensino é demoníaco. Por quê? Porque induz as pessoas a não precisar da fé do sangue de Cristo. Simplesmente Cristo veio, morreu na cruz, aniquilou o pecado e pronto, todos estão salvos. Porque a salvação é pela graça. Isso é engano. O que é verdadeiro é que Cristo veio, morreu pelo povo, deu a salvação de graça. Porém, só recebe quem crê. É diferente. Estão ensinando como se não precisasse crer. Mas é necessário crer. Olha o que ele vai dizer no 26. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então é o que crê. Olha o que diz o 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Ah, não precisa de obras, mas tem que crer. Sem as obras da lei, mas tem que crer. E aí ele vai dizer, no 29, é porventura Deus somente dos judeus e não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Aí o 30, se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. 31, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Então, pela fé, se tem a redenção. Quando a pessoa crer no sangue de Cristo, a graça de Deus é derramada. A graça de Deus foi dada, mas não está sobre todas as pessoas. Porque se tivessem, você não ia ver gente em depressão, gente com crise do pânico, gente com a mente agoniada, pessoas que estão passando processo como se fosse uma perturbação. Por quê? Porque se a graça de Deus estivesse sobre essas pessoas, elas não teriam isso, elas seriam libertas. A graça de Deus liberta. E por que, se a graça de Deus foi derramada, por que eles não são libertos? Porque precisa ter Cristo, precisa crer e servir Jesus. Não é simplesmente dizer Evangelho da Graça. Muitos estão fazendo isso. E existe algo também que é muito perigoso. Segundo esse mesmo pensamento de que não precisa fazer nada. Como Cristo já fez, já pagou o preço, então a pessoa já alcançou as bênçãos por ele prometida. Porque ele já abençoou a pessoa com as bênçãos nas regiões celestiais. Pegam esse texto e falam. Só que se a pessoa ela não exercita a fé dela, se a pessoa ela não pratica a fé que há em Cristo, essa pessoa ela não vai desfrutar do melhor se ela não executar aquilo que Deus quer, se ela não vivenciar a fé em Cristo. Não é só dizer, ela precisa fazer. E muitos estão dizendo que Cristo fez tudo, que é pela graça, e que a pessoa não precisa
ter uma vida de oração. Isso é um engano. Quando eu falo engano, não é com relação ao que Cristo fez, mas essa afirmação que levam as pessoas a acreditar que não precisa orar, que não precisa viver uma vida de oração. Não é assim, isso é errado. Cristo Jesus, Ele pagou o preço, isso é verdade? Com certeza. Ele trouxe a graça, com certeza. Em João capítulo 1, versículo 17, diz aqui, João 1,17, olha o que vai falar. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Jesus trouxe a graça. Ele pagou o preço, trouxe salvação. Mas para se apossar disso é pela fé nele, no sangue que ele derramou, no que ele fez, pelo sangue dele, pelo sacrifício dele. Crer que ele ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e hoje ele reina em glória e poder. O corpo dele não está em carne, foi transformado. Só que isso é um outro assunto. Mas as pessoas estão dizendo, já que Cristo fez tudo isso, então não precisa orar. Cristo fez tudo isso, né? De vir à terra em carne, sofrer, morrer, ressuscitar e subiu aos céus. Beleza. Mas orar não anula a graça de Deus. Aí algumas pessoas, a impressão que se dá é que conseguem convencer as outras a esse tipo de pensamento, porque é o seguinte, porque existem pessoas que falam tipo assim, eu consegui aquela bênção porque eu orei, eu fiz isso porque eu fiz, trazendo muito a glória, digamos assim, o mérito para ela. Então a pessoa ora e recebe uma bênção, ela diz que foi pela oração dela. Ela jejua, ora, santifica, consagra, apresenta a Deus uma causa, recebe a bênção, aí diz que foi porque ela consagrou, porque ela jejuou, porque ela buscou, porque ela jejuou, porque ela orou, porque ela obedeceu a Deus. E aí é onde entra alguns que vão usar do engano, que vão falar, não, foi pela graça, você não precisava fazer nada disso. Só que é aí que está a questão. Dependendo como se fala isso, induz as pessoas que estão orando, consagrando, santificando, induz essas pessoas a não fazerem isso. Alguns podem nem ligar e outros podem ligar, mas o fato é que há uma indução ao erro. Não é porque a pessoa ora, jejua, consagra, vive para Deus, que ela está desprezando a graça de Deus, não. Pelo contrário, se ela reconhecer que é o sangue de Cristo, ela está dando glória a Ele, ela está dando exaltação a Ele. Ela não está sendo uma pessoa iníqua, ela reconhece que é no sangue de Cristo. E onde ela conversa com Deus? Na oração. É na oração que ela conversa com o Pai, é na oração que ela conversa com Jesus, é na oração que ela conversa com o Espírito Santo. Então ela tem que orar. Ela tem que manter no coração dela aquela chama acesa, ela precisa ter um relacionamento com Deus, e é na oração. Ah, mas o irmão disse que é porque ele orou, não é porque ele fez, é pela graça. Sim, é pela graça. Mas nem todo mundo que ora está dizendo que é pela oração, não. É porque é na oração que há essa exerção, vamos dizer assim, está exercendo a fé. A pessoa está exercendo a fé dela, ela tá conversando com Deus, ela está em comunhão com Deus, ela está dialogando com Deus. Então, nesse diálogo, nessa fé, ela consegue ter uma comunhão com o Espírito Santo. E Deus, o Criador do céu e da terra, vai se fazer presente, porque ela tem uma comunhão viva com Deus, ela tem um relacionamento. E muitos estão dizendo, não, mas não é pela tua oração, é pelo que Cristo fez. Sim, é pelo que Cristo fez. Mas não é porque Cristo morreu na cruz que a pessoa não vai falar com Deus, que a pessoa não vai orar. Porque a oração é uma conversa. A oração também é uma petição a Deus. Muitos estão dizendo, né? Ah, Cristo fez, você não tem que pagar o preço. Ou seja, você não precisa orar muito, porque Ele já fez. Sim, Cristo já fez. Mas isso não significa que a pessoa não vai conversar com Deus, que não vai gastar tempo orando, adorando, buscando. Viver uma vida de oração não anula a graça de Deus. Confirma que a graça de Deus está sobre a pessoa e a pessoa permanece naquela comunhão com o Espírito Santo, com Deus e com Jesus. Então é necessário que o povo tome muito cuidado com esses ensinos. Esses que falam assim, Jesus já fez tudo,
Tá, já fez tudo, concordo, mas já fez tudo e aí? A pessoa vai proceder como? Já fez tudo e ela vai viver uma vida de oração, crendo que ele já fez tudo? Ou ela simplesmente vai crer que ele já fez tudo e não fazer mais nada? Não orar, não se afastar das coisas do mundo? Como é que é? Porque dos dois lados vai se afirmar que Jesus já fez tudo. Tanto dos que estão pregando mentira quanto dos que estão pregando a verdade. Jesus, ele realmente ele carregou na cruz, ele fez. É a graça dele. Mas é pela fé nele que a pessoa recebe isso. E quando ela tem essa fé viva, ela exerce isso numa comunhão. E essa comunhão envolve adoração, louvor, envolve muitas coisas. Obediência à vontade do Espírito Santo, vida de oração, vida de renúncia, se afastar mais das coisas do mundo. Só que muitos estão pregando um evangelho dizendo: Cristo fez tudo. E a pessoa não precisa se afastar das coisas do mundo, porque ela já está salva, ela já não peca, ela já não perde salvação. Ela não precisa crer, porque Jesus já fez, aniquilou o pecado. Se não existe pecado, ela vai crer no quê? Se ele já aniquilou. Não precisa ter uma vida de oração, porque ele já abençoou a pessoa com as bênçãos nas regiões celestiais. Então há uma confusão. Mas qual é a verdade? A verdade é que Cristo realmente já fez, e é pela graça. Até aí eles pregam correto. Mas não é só isso. Tem que ter a fé no sangue de Cristo para que essa graça invada a vida dessa pessoa que crê. Ela tem que crer no que Cristo fez, que Ele morreu, ressuscitou e reina em glória e poder. Ela tem que crer na pessoa de Jesus, que hoje é Espírito, mas Ele habitou em carne. Morreu, ressuscitou em carne, subiu, o corpo foi transformado. Hoje Ele é Espírito. A pessoa tem que adorar esse Espírito, tem que ter fé nesse Espírito. Tem que conversar com esse Espírito, tem que ter diálogo, tem que ter uma comunhão, tem que ter vida de oração. Então, o Evangelho da Graça ele vai produzir frutos. Santificação, vida de oração, vida de renúncia, se afastar das coisas do mundo. O Evangelho da Graça ele produz isso. Agora, quando alguém dizer Cristo já fez tudo, Ele aniquilou o pecado, não há mais pecado, você já está salvo, cuidado. Porque essa graça a pessoa só recebe se crê em Cristo. Então tem que crer. E ela tem que andar com Jesus. Ela tem que andar com Jesus. Ela tem que permanecer na graça de Cristo. Ela tem que ter uma vida de oração, sim. Ela tem que ter uma vida de renúncia, sim. E ela tem que se afastar das coisas do mundo, sim. Espero que Deus fale ao seu coração, que o Senhor Jesus te ajude. Receba essa graça de Deus, creia no sangue dele, creia que ele levou as enfermidades sua, caso você tenha, creia que ele levou seus pecados, mas não só creia naquele momento, receba isso de todo o coração e permaneça nesse mesmo espírito de adoração, de comunhão com Deus, permaneça nesse mesmo entendimento, nessa mesma separação, nessa mesma busca ao Senhor. Aí onde também alguns entram falando, mas se você já acabou de receber, como é que vai buscar? E aí que está a questão, as pessoas têm que entender algumas questões. A pessoa já tem Deus quando ela crê, de verdade, mas se encher de Deus, ela se enche, é como um copo que vai enchendo. Ela aceitou Cristo, ela recebeu Jesus, ela tem o Espírito Santo, ela encheu um pouquinho, aí ela começa a orar, começa a buscar, crer mais, crer mais, crer mais, crer mais, adora, confessa a Cristo, que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, adora. O poder de Deus vai crescer na vida dessa pessoa, o Espírito Santo vai aumentar na vida dessa pessoa. O próprio apóstolo Paulo disse, enchei-vos do Espírito Santo. Uma coisa é ter o Espírito Santo, uma coisa é ser cheio do Espírito Santo, são duas coisas diferentes.
Quem aceita Cristo de todo o coração passa a ter o Espírito Santo. Mas não significa que é cheio. Tem pessoas que estão em pecado hoje, que provavelmente em algum lugar do mundo vai ter um encontro com Cristo, seja numa denominação, numa casa ou orando sozinho, e Cristo vai limpar essa pessoa, e ela vai ser limpa e vai ter o Espírito Santo. Ela recebeu uma porção de unção. Aí se amanhã ela comete iniquidade, ela meio que perde um pouco disso. E dependendo da iniquidade que ela pratica, ela pode perder até tudo. Mas se ela recebe um pouco hoje e amanhã ela continua orando, buscando, crendo, buscando o quê? Comunhão com Deus. E aquela porção vai aumentando. Ela vai buscando, se santificando, orando, jejuando, consagrando, se afastando das coisas do mundo, adorando. Ela já sabe que Cristo fez, mas ela exerce essa fé e essa fé vai crescer. E a unção de Deus também vai crescer na vida dessa pessoa. Ter o Espírito Santo não é ser cheio dele. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.